Querido professor, que coisa boa te ter aqui novamente em mais uma EBD online, para assim a gente comentar um pouco sobre a aula e trazer algumas ideias acerca do que poderá ser falado e ensinado na lição de número 12 da classe juvenis, 15 a 17 anos. Estamos fazendo uma viagem pelo Antigo Testamento. E que coisa boa está sendo essa viagem, não é mesmo? Para entendermos que a palavra de Deus, ela é a maior bússola que o ser humano ela pode ter. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento completam a obra da revelação de Deus à humanidade, que é justamente a Bíblia Sagrada. E quando falamos da lição 12, ela tem por tema a vida após o cativeiro. A cada aula está sendo uma progressão. Então é extremamente necessário, professor, que você tenha deixado algumas informações bem fixas na cabeça dos teus alunos, para que assim ele possa seguir essa progressão. A lição 12, ela está estritamente ligada à lição 11, que por sua vez está ligada à lição 10. Há uma cronologia histórica dos fatos aqui, que se pontos históricos não ficarem fixos na mente dos teus alunos, talvez algum ponto aqui passe batido ou que talvez não seja bem absorvido. Então, quando a gente fala da vida após o cativeiro, vale lembrar da aula passada que Israel, Reino do Norte, capital Samaria, que abrangia as 10 tribos, ele caiu pela mão dos assírios no ano 722 a.C., e que o Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém, que abrangia 2 tribos, Judá e Benjamim, e utilizava o nome de Judá, assim caiu por mão da Babilônia em 605 a.C. e em outras datas consecutivas. Tendo essas ideias bem fixas na mente do teu aluno, você vai dizer para o teu aluno que agora chegou o momento espiritualmente aguardado pelos judeus, o momento do retorno do cativeiro. Talvez fique algumas indagações na mente do teu aluno. Então, é muito interessante que você peça ao longo da semana que o teu aluno leia alguns livros do Antigo Testamento que são importantíssimos para a gente entender esse contexto. Esdras, Neemias, Esté, Zacarias, Malaquias e Ageu. Esses livros são importantíssimos no panorama pós-exílico de Israel, para que assim a gente consiga compreender. Quando a gente fala desse período, não esqueça de pedir para os teus alunos fazerem a leitura bíblica em classe, que se concentra em Esdras, capítulo 1, do 1 ao 7. Você pode pedir para que seja uma leitura alternada, você pode pedir para que os meninos leiam um versículo, as meninas leiam o outro, ou que assim você possa direcionar um aluno em específico para ler tais versículos, ou você pode deixar bem aberto, quem se sentir à vontade de ler todos os versículos, ou um por vez, assim se posicionando para ler os versículos da leitura bíblica em classe. Ela se concentra em alguns pontos, não é? O ponto 1, falando sobre o período pós-exílico. O ponto 2, o retorno para Jerusalém. E no ponto 3, falando sobre a reconstrução. Uma dúvida que possa pairar na cabeça do teu aluno seja a seguinte: ele se deparou com o fim do Reino do Norte. Então, ele pode se perguntar, quando o povo de Judá voltou da Babilônia, e o Reino do Norte, que foi
capturado pelos assírios, miscigenado pelos assírios? É justamente o que você vai responder no ponto 1 da lição. É justamente o contexto samaritano. Nós vimos que o Reino do Norte ele foi totalmente misturado e miscigenado pelos assírios. Aquela tática de guerra que os assírios tinham, que eram conquistar uma cidade e trazer povos de cidades conquistadas e misturar esse povo para que se perdesse a língua, para que se perdesse o senso de nacionalidade, para que se perdesse, assim, a sua cultura, a religião, a fé, principalmente. Então, esse contexto de miscigenação do povo do antigo Reino do Norte, é bom que se diga isso em aula também. Agora, todo esse contexto geográfico não existe mais, não é mais Reino do Norte, não é mais Reino do Sul. Agora eram povos que haviam retornado de cativeiros tentando reconstruir uma nação. Então, o povo de Samaria era um povo totalmente miscigenado agora. Daí, nos tempos de Jesus, a confusão entre os judeus e os samaritanos. Esse contexto você vai encontrar lá em Esdras, no capítulo de número 4. Até no capítulo 10 de Esdras você vai encontrar alguma coisa também relacionada à miscigenação do que aconteceu com o antigo Reino do Norte, que agora era apenas Samaria. A gente precisa entender também que haviam muitas profecias acerca desse retorno que foram cumpridas. Foi um período de cumprimento de promessas. Deus havia falado na boca de seus profetas que o cativeiro duraria 70 anos. E, de fato, durou 70 anos. Deus havia usado o profeta Isaías, dizendo que levantaria um homem chamado Ciro. Escreva esse nome em algum quadro, ou peça para os teus alunos repetirem esse nome, porque esse nome é extremamente importante no contexto da aula. Ciro. Quem foi Ciro? Ciro, nós encontramos até essa informação aqui na lição. Ciro, ele foi o homem responsável por subjugar a Babilônia pela mão de uma nação chamada Pérsia. A toda poderosa Babilônia, de lições anteriores, agora tinha sido subjugada e dominada pela nação da Pérsia no ano de 539 antes de Cristo. Então, Ciro ele se desponta no cenário geopolítico mundial como um grande conquistador. E ele consegue conquistar a Babilônia. E quando ele conquista, quando a Pérsia conquista a Babilônia, quem está lá na Babilônia? Os judeus, que haviam sido dominados. Porém, a Pérsia ela tinha uma política diferente da Babilônia. Qual era a política da Babilônia? Invadir, pegar o povo e trazer para cá. A Pérsia tinha outra ideia de dominação. Qual era a ideia dos persas? Era manter a população dominada em seu devido local, porém pagando tributos à Pérsia como a nação vassala. Então, entenda que o povo voltou, porém ainda pagava tributos à Pérsia. Ainda era um povo dominado pelos persas. Porém, era um povo que poderia agora voltar para casa e se reestabelecer enquanto povo. Então, como um período de cumprimento de promessas, antes do próprio Ciro nascer, lá no livro do profeta Isaías, já havia uma profecia que Deus levantaria um homem chamado Ciro e que ele seria alguém usado por Deus para que o seu povo pudesse voltar para casa e se reestabelecer como nação. No ponto 2, ele vai falar sobre o retorno para Jerusalém, e esse retorno ele tem algumas expedições que são lideradas por algumas pessoas. Por exemplo, a primeira expedição
ela é liderada por um homem chamado Zorobabel. Esdras, do 1 ao 6, você vai encontrar essa informação de que o povo voltou sobre a liderança de Zorobabel e se restabeleceu enquanto nação pela liderança de Zorobabel. A segunda expedição foi sobre a liderança do escriba Esdras. E como Esdras ele era escriba, provavelmente ele escreveu 1º e 2º Crônicas, são livros do Antigo Testamento que foram escritos também nesse período pós-exílico. Ele escreve o próprio livro que leva o seu nome, Esdras, e possivelmente também escreveu o livro que damos o nome de Neemias, por focar na vida desse copeiro, que vamos falar um pouco mais à frente. Então, a segunda expedição, pelo comando de Esdras, que veio para aquele território de Judá com a expectativa de restabelecer a adoração a Deus. E a terceira expedição por liderança justamente de Neemias, para reconstruir a cidade e reconstruir os muros. Leia para o seu aluno, até porque é o ponto 3, as grandes rivalidades que Neemias teve com alguns que habitavam ali que não queriam a reconstrução de Jerusalém. Mas a obra de Deus, ela conseguiu se estabelecer, conseguiu se erguer. Os muros foram construídos. Então, nem toda a oposição, liderada por Sanbalat, Tobias, Gesem, dentre outros que assim se opuseram à reconstrução de Jerusalém, não foram capazes de conseguir impedir a reconstrução. E a gente tem um ponto muito importante aqui que falam justamente sobre os profetas no período da reconstrução. A gente tem Ageu, Zacarias e Malaquias. Leia para o seu aluno as profecias de Zacarias, basicamente as que se concentram no capítulo 2, que é quando Zacarias ele diz que Jerusalém será habitada sem muros. Eu serei para Jerusalém como um muro de fogo, ainda que eles tentem impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém, mas eu mesmo serei esse muro de fogo para proteger o povo. Então Deus ele levantava profetas ainda nesse período pós-exílico, até para animar o povo a dar continuidade à reconstrução da cidade. Deus levantou Ageu. Leia para o seu aluno alguns trechos do profeta Ageu, que quando eles conseguem reconstruir o templo, não tem aquela majestade do primeiro templo. Logo, o povo que viu, a geração mais antiga que viu o primeiro templo que foi destruído por Nabucodonosor, começou a chorar porque agora era uma casa menor, era um local que não tinha aquela estrutura de ouro, de prata, e começaram a chorar. Leia o texto de Ageu, que é quando Deus toma a boca do profeta dizendo: minha é a prata, meu é o ouro. Vocês querem me impressionar com a prata, vocês querem me impressionar com o ouro, mas tanto o ouro quanto a prata é meu. Então, minha é a prata, meu é o ouro, e eu derramo a glória na segunda casa maior do que a glória que eu derramei na primeira casa. Deus levantou Malaquias também para falar sobre como o culto no período pós-exílico ainda era também desvirtuado. Olha, parece que o povo não aprende, não é? A gente, ao longo desse trimestre, foi falando sobre desvios de Israel ao longo do culto e parece que o povo não aprendia. Até depois do cativeiro, em Malaquias, o povo ainda sacrificava cordeiros de forma errada, e aí Deus levanta Malaquias para exortar o povo acerca de como deveria ser o culto para Deus. Então é um período muito rico, esse período pós-exílico. E é um período que é chave também para a gente entender o próximo período, que é justamente a dominação dos gregos em cima dos persas. Então, o professor não poderia deixar de recomendar essas obras: Introdução ao Antigo Testamento, do Esdras Costa Bento e do Reginaldo
Leandro, como também o livro do Stanley Ellison, Conheça Melhor o Antigo Testamento. Essas obras literárias vão te dar um norte maior para que você entenda também esse período pós-exílico. Um forte abraço, Deus te abençoe, curta, comente, compartilhe, manda para aquele teu amigo que você sabe que leciona na classe de juvenis. Eu creio que Deus ele vai te usar fortemente como canal de bênçãos, amém? Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.